Juro. Ananda, Bom, fala pra gente de novo vamos lá, acho que a um gente. pouquinho do Isso, é ozônio, legal a gente começar do né? começo. Vamos começar do começo. Vamos. Explica pra gente, né, o tempo que você já tem, que você trabalha com ozônio, Sim, né, o que que é o ozônio, a finalidade do ozônio. certo. Então, na verdade, eu acho interessante a gente dizer, né, que quando eu comecei a buscar a ozonoterapia, eu estava tendo, assim, casos, muita recidiva de necrose. Tanto a nível cicatricial, né, das abdominoplastias, e quanto a nível de mama. Então, eu queria, estava buscando por alguma ajuda, algum tratamento complementar mais eficaz para tratar essas situações, né? Essas complicações que a gente tem no nosso dia a dia clínico aí de cirurgias plásticas. E fiquei sabendo, me apresentaram para a ozonoterapia. Inicialmente foi um médico que trabalhava, até ele não dizia que trabalhava com a técnica, é, porque eles Uhum. não podem, né? O CFM Não puxou podem? isso, só como aspecto Uhum. experimental, eles podem usar a técnica. Uhum. Então, ele me apresentou para que eu usasse, para que eu estudasse, e eu comecei a ir atrás disso. E realmente, quando eu cheguei, quando eu fiz o primeiro curso, eu fiquei assim extremamente impressionada, porque eu fui buscando ajuda para nossa, né, para minha área, porque eu precisava. E como eu Uhum. comentei ontem, era um universo paralelo de possibilidades. Então, eu sempre digo para quem faz, né, o curso, que a gente acaba abrindo muito a mente. E eu, como tenho também essa visão mais integrativa, eu não consigo não falar disso, né? Que eu acho que hoje é Uhum. necessário, nesse momento que a gente está vivendo também, é necessário a gente abrir a nossa mente. E foi o que aconteceu desde o meu primeiro contato com a ozonoterapia. Então eu vi, eu falei, opa, pera lá. Então agora eu já posso atender uma gama muito maior de paciente, vou voltar a estudar orto, vou voltar a estudar neuro, porque quando você vê, sabe, aquilo te apaixona de uma forma que você fala, vamos embora, vamos atender todo mundo, vamos embora. E foi exatamente assim que eu iniciei, né? E quando eu via que chegavam casos de neuro para mim, de orto, muita doença autoimune, e, portanto, você começa a querer estudar cada dia mais e mais e mais e mais a respeito dessa molécula aí da vida. E, na verdade, o Show de ozônio, bola. ele é um gás, né? Ele é um gás muito poderoso, que é uma mistura. Eu ia te pedir para falar agora Isso, a função, né? O que que é o ozônio? isso. Ele é um gás poderoso que ele é uma mistura sempre do oxigênio com o ozônio. Então, quando a gente acopla a seringa no equipamento, você vai insuflar a tua seringa, ali a gente sempre vai ter uma mistura de oxigênio e ozônio. Então, assim, o ozônio a gente vai ter ali de 2 a 5% no máximo. Ou seja, a gente está usando um oxigênio em potência, potencializado, né? A gente fala fórmula triatômica aí do oxigênio. Por quê? Uhum. Porque o oxigênio a gente tem o O2, né? São dois átomos do oxigênio. E o ozônio, no caso, então, seriam esses três átomos do oxigênio. Por isso que a gente chama do O3. E Uhum. como que ele vai ser formado? O ozônio ele é formado tanto por radiação, né, ultravioleta, porque a gente tem o ozônio, o céu azul se deve ao ozônio, porque ele nos protege dessas radiações, certo? Ou então ele vai ser produzido através dos geradores medicinais, que é onde a gente vai estar usando, né, no nosso dia a dia clínico, né, com os geradores. Então, a gente tem que lembrar sempre que o ozônio é a molécula da vida, nosso corpo produz também, por isso nós chamamos ele de uma biomolécula. Não vai existir uma alergia ao ozônio, né? Então, ele é tudo de bom nessa vida, gente. É um gás extremamente poderoso. Mas a gente fica chato porque a gente fala assim: o paciente chega, porque ozônio. Ah, mas ozônio. Ozônio. Não, mas vamos fazer ozônio. Então você fica, realmente você consegue trabalhar com
muita coisa. Mais de 200 e tantas patologias a gente consegue atender, a gente consegue assistir, né? Então, é muito válido. Fala um pouquinho para gente dessas indicações do ozônio. Né? A gente sabe, na cirurgia plástica, né, em necrose, a gente já está vendo muita gente usando e comentando, mas em qual patologia seria indicação do ozônio e a função do ozônio, né? Sim, sim. Então, assim, a ozonioterapia a gente consegue usar desde uma ferida, de um pé diabético, né, necroses, né? Os dentistas hoje estão usando muito nos processos de necrose também. Na orto, na neuro, para a gente tratar qualquer tipo de doença degenerativa. No câncer, a gente usa de forma complementar também a ozonoterapia de forma maravilhosa, porque as doenças, né, degenerativas que a gente escuta na alopatia, que não existem, não existem cura, a gente consegue melhorar muito a qualidade desses pacientes porque a gente vai estar oxigenando, né? Toda doença, normalmente, a gente vai ter ali uma acidose importante, uma hipóxia importante. Então, se a gente for fazer, se a gente está dando esse suprimento do oxigênio, a gente consegue usar de maravilhosas formas aí. Que mais? Na cirurgia plástica a gente consegue usar tanto no pré, no pós-operatório, queimadura, os resultados são incríveis. Qualquer tipo de ferida exposta a gente pode estar usando, tá? Nas doenças autoimunes também, incrível. Endometriose, infertilidade também a gente consegue tratar. Nossa, tenho diversos casos já de mulheres que não conseguiram engravidar e depois que a gente começou a ozonoterapia, nossa, é incrível a mudança, tá? Então, Que é um show! show, é um show. E nos nossos pacientes da plástica, que é isso que a gente tem que pesquisar mais, né? Da gente fazer essas aplicações no pré, no trans, conforme a gente estava conversando, e no pós-operatório, né? Isso aí tem que... Vamos, vamos! Estou Esse empolgada. ano, na verdade, desculpa, pode perguntar, pode perguntar. Porque tem uma Pereira está perguntando como é feita a aplicação da ozonioterapia. Daqui a pouco ela vai falar, né, Nanda? Vamos, Só um pouquinho que ela vai falar. vamos. Vamos Vai falar. me cortando, porque eu falo demais. Vai me cortando. Não, eu vou lendo as perguntas e aí eu vou te Isso, já falando. chegamos lá nas aplicações. Então, Isso. é importante a gente lembrar que a nossa respiração celular, a gente precisa do oxigênio. Todas as nossas células, elas precisam de oxigênio. Por isso que a gente tem tantos benefícios com essa técnica, né? Então, por isso que eu estava falando, nas doenças autoimunes, câncer, todo tipo de doença, ele vai ter essa acidose importante, né? Então, a gente consegue modular todo esse sistema imunológico. E cada patologia vai ter uma quantidade diferente, vai ter, né, uma dosagem diferente do ozônio, o tempo de aplicação vai ser uma vez na semana, 2 vezes na semana, dependendo de cada patologia, Existem né? diversos protocolos dentro da ozonoterapia, mas cada paciente é único, né? Isso inevitavelmente. Então, isso a gente precisa fazer uma anamnese extremamente detalhada, sentir o paciente, para então a gente saber qual vai ser a melhor via de aplicação, quantas vezes na semana. A gente tem uma janela terapêutica, tá? De uso do ozônio, que a gente tem que fazer isso de forma extremamente controlada. Porque como ele produz uma cascata aí a gente trabalha muito no equilíbrio redox, né? Dos radicais livres, tudo isso, a gente tem que trabalhar dentro de uma janela terapêutica específica para que essa aplicação seja extremamente positiva. Né? Senão a gente começa a descompensar o paciente e não vamos ter resultado satisfatório. Tá? A Edi está perguntando aqui, a frequência que pode ser utilizado, se é todos os dias
ou menos, como funciona a absorção? Isso. Na verdade, assim, tem casos que sim, a gente pode fazer diariamente. Quando você, até assim, no caso do autismo, também a gente tem usado bastante o ozônio. Tem um estudo maravilhoso que é o Nocaute. Nesses casos, eu sempre gosto, assim, de tratar, às vezes, quando existe a possibilidade do paciente e da criança, e todo dia para que a gente possa estar acompanhando, fazendo a aplicação, mas tudo isso muito dentro de um controle de volume, de concentração de ozônio, né? Tudo isso muito dentro dessa janela terapêutica. Aí sim a gente vai ter um resultado eficaz, Uhum. tá? Aí sim. Show. Quais são as formas, né, de aplicação que a gente tem hoje do ozônio? Isso. Oi, Ed. Agora que eu vi que era você ali. As Aí de uma comédia, adoro ela. figurinhas. As Segura. formas, a gente queria ir para Maringá também, né, Ed? Mas enfim, a gente quer tudo. As formas de aplicação. Então, normalmente a gente tem as formas sistêmicas, tá? Que a gente tem alto emo menor, alto emo maior, a insuflação retal e as formas, as tópicas locais, né? Então, aí qualquer tipo de lesão, fibrose, a gente vai local mesmo. Nós temos a insuflação muito bem utilizada na casa de dias, tem a aplicação também uretral, é feita um pouquinho mais delicada, mas a gente consegue fazer também. É, temos a que pode ozonizar a água, tá? Também temos o Você tá começando a falhar para mim, Nando. Você tá me ouvindo bem? super. Porque eu não tô te ouvindo. Você tá começando a falhar para mim. Pessoal, vocês estão ouvindo, me ouvindo, ouvindo a Nanda? Não tô te ouvindo mais. E agora? Ah, agora melhorou. Melhorou, tô conseguindo te ouvir. Alguém disse aqui que tá falhando muito. Tá falhando. Tá falhando da Fernanda ou o meu, gente? Só pra gente ter uma ideia. A Fer não. Aí, voltou. Voltou. Vamos lá. Beleza. Gente, uma coisa que é super importante a gente falar do ozônio também, que ele é extremamente oxidante, é um gás extremamente instável, muito reagente, tá? Agora sou eu que estou falhando. Ali, ó. Eu sei. Mas agora para mim você voltou bem. Tá. E também lembrar que o ozônio é um potente bactericida, virucida, germicida. Então, por isso também mais um fato da gente poder usar ele em tantas situações, né? Ele já era usado antes mesmo de ser descoberto os antibióticos, ali em 1928, se eu não me engano, começou a aparecer o primeiro antibiótico. Antes mesmo disso, o ozônio já era extremamente utilizado, né? Em 1917 já teve uma publicação na Lancet. Então, assim, não temos o que questionar, sabe? Da eficácia do tratamento. Uhum, Só que no Brasil, tudo isso uhum, iniciou ali por 1970, 75, então é muito recente para nós. Então, é claro que nós temos muito menos pesquisa, né? Na área, uhum. evidente, mas se você joga lá no PubMed, meu Deus, tem infinitos trabalhos com ozônio. E a dúvida de muita gente é se o fisioterapeuta pode ou não fazer o ozônio, Bom, né? Que a gente vê o pessoal debatendo muito em grupos, uns falam que pode, outros falam que não pode. podemos, Enfim, fala pra gente. podemos sim, tá? Existe uma resolução Uhum, do COFITO, que é a número 380,
que é onde nós, fisioterapeutas, podemos atuar com as PICs, que são as práticas integrativas e complementares. E até como eu tinha dito ontem, em 2018, a ozonoterapia entrou para essas PICs, né? Então, nós podemos trabalhar tranquilamente com o ozônio, tá? Não tem problema algum essa regulamentação para nós, tá? A gente está tranquilo mesmo. Estão perguntando aqui quem mais pode usar a técnica. A regulamentação mesmo aqui na odonto, na veterinária também tem muita gente fazendo muito trabalho, assim, muitas coisas bonitas na veterinária. O pessoal agora entrou também na enfermagem. Na verdade, na odonto eles podem fazer mais aplicações de cabeça e pescoço, não as sistêmicas, mas a gente sabe que são feitas, tá? Biomedicina, mesmo injetável. Na biomedicina, claro que sempre vai existir briga, não está regulamentado ainda em todas as profissões, mas tem muita gente fazendo. O que nessa situação, ao meu ver, do meu ponto de vista, é que a gente tem que trabalhar em cima. Como a gente consegue trabalhar em todas as áreas da fisioterapia, a gente tem que investir nisso. A gente não tem que se importar quem ou não que está aplicando isso, porque o ozônio, quanto mais a gente fizer, melhor. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor na nossa área da cirurgia, igual a gente comentou esses dias até com a própria Ângela, né? E a gente tem que dar o nosso melhor aí nas nossas áreas da física, a gente consegue infinitas situações de tratamento, tá? Então, mas tem muita gente já trabalhando, sim. Farmacêutico, tem muita gente boa trabalhando, tá? Tá disseminando bastante. O pessoal está falando sobre o injetável, né? O ozônio injetável. Se existe algum limite? Na verdade, alguma porcentagem? Tem um limite, na verdade, dentro da janela terapêutica, um limite que a gente pode usar diário de aplicação. Então, eu, Fernanda, por exemplo, eu nunca. É mais forte do que eu, mas eu não consigo, por exemplo, fazer uma aplicação local só para. Tô com dor, ATM, a gente consegue. Gente, tratamento de ATM. Assim, às vezes faz. Ai, não fala não, preciso. Às vezes a gente faz uma única aplicação, é incrível. É incrível, você libera. Tem muito dentista também que não usa ozonoterapia que me encaminha paciente, tá? Show. Sim. Qual que era a pergunta? Se existe alguma relação, né, da porcentagem de injetável. Isso. Então, assim, como eu estava dizendo, eu não consigo fazer uma aplicação única local. Então, a gente sempre acaba fazendo uma sistêmica junto, tá? A gente tem um limite, sim, para uso, mas é uma grande quantidade, é um volume grande do gás. Por exemplo, às vezes numa insufflação retal, a gente pode usar até 500 ml de gás, tá? Que são algumas seringas de 60 ml da maior. Mas existe uma janela. Isso tudo eu passo no curso, né? Essa questão da parte de segurança e biossegurança, mas é bem tranquilo. É bastante gás que a gente pode usar. Como ele é uma biomolécula, como ele é um oxigênio em potência, né? Claro que eu não vou poder fazer isso em excesso, igual a gente estava comentando antes. Mas tem ali um limite sim, que eu vou, sempre passo. Fernanda, ontem fizeram a pergunta, né? E aí, como foi ontem a live complicada, Nossa. Eu vou repetir a pergunta. Claro. Eles perguntaram a diferença do ozônio para carboxo. Né? Qual seria a diferença de efeitos? Enfim. Isso. Na verdade, as duas técnicas, quando a gente insufla o gás, né, a gente consegue fazer aquele espaçamento entre os tecidos. E o ozônio, como ele é um potente oxidante, tá? Ele vai estar desencadeando a nossa cadeia antioxidante, tá? Ele vai produzir espécies reativas de oxigênio. Então, a gente vai ter uma melhora desse paciente a nível vascular, a gente vai estar também liberando mais fator de crescimento, tá? Então, assim, claro, a gente não pode desmerecer a carboxy de forma alguma, tem muita gente que usa as duas técnicas, tá? Mas a gente tem uma melhor oxigenação, uma melhor perfusão na ozonoterapia, tá? Como eu falei também, a gente tem uma vasodilatação periférica
de forma maravilhosa com o ozônio, né? Então, a gente consegue estar atingindo o paciente de forma integral, né? Por mais que eu vou trabalhar uma fibrose local, eu sei que essa inflamação é local, mas eu sei que aquilo não está Uhum. só localmente, eu sei que eu tenho um corpo inflamado. E isso que a gente tem que começar a pensar, tá? A gente precisa começar a pensar nisso, porque senão a gente fica naquela aplicação local e não é esse o contexto do ozônio. Né? Por ele ter essa biomolécula tão Uhum. importante, a gente tem que pensar de forma integral, porque aí sim eu vou Uhum. conseguir desinflamar, eu vou conseguir estimular o meu sistema imunológico, eu vou aumentar a liberação de macrófago, de leucócito, né? E tudo isso vai favorecer, né? O terreno biológico que Uhum. a gente chama desse paciente. A gente vai melhorar a matriz extracelular. E se eu tenho uma melhora na matriz extracelular, aí, principalmente no nosso paciente da plástica, ele vai estar muito melhor Uhum. beneficiado, né? Tanto o edema que a gente tem, Uhum. tanta toxina que às vezes o paciente não consegue eliminar, aí o ozônio vai estar entrando dessa Uhum. forma para ajudar nesse contexto. Então, assim, eu vejo o ozônio que a gente consegue ter uma gama maior de oportunidades ali para o paciente, sabe? Mas nada impede de você usar Uhum. carboxi, ozonoterapia, isso é legal também da gente estudar. Uhum. A Rê está fazendo uma pergunta aqui, achei legal. Em relação à aplicação retal, Sim, qual seria a ligação dela com abdominoplastia é. e mastopexia, Sim, enfim? sim. A aplicação retal, quando a gente consegue fazer o pré-op, sensacional, porque você já está preparando esse corpo. Por quê? A gente sabe que qualquer Uhum. cirurgia, seja ela eletiva, emergencial, a gente vai ter um quadro de inflamação. Voltando lá na inflamação, né? A Uhum. primeira coisa que a gente tem na inflamação, Uhum. vasodilatação. Depois que a gente pensa em diapedese e cascata dessa do araquidônico, tudo isso. Mas, enfim, se eu faço essa aplicação no pré-operatório ou no centro cirúrgico, que é isso que a gente não tem ainda a evidência, tá? Eu vou estar Uhum. dando Ainda não ainda. temos. É. Então, pensa, a gente vai estar oxigenando esses tecidos, gente. Isso não tem preço. Uhum. A gente vai ter, com certeza, posteriormente, se a gente faz uma retal no pré-operatório, como eu gosto muito de fazer, às vezes eu faço 5, se eu consigo 10 Uhum. aplicações no pré-op, né? No trans, ainda a gente não Uhum. fiz, tá? Mas isso a gente precisa estudar. Então, assim, Vamos. toda essa questão de oxigenação, a gente vai estar aumentando a liberação de fator de crescimento, tudo isso vai garantir depois o quê? Menos dor, menos edema, menor Uhum. incidência de aderência. Tem alguns estudos que fazem aplicação no peritônio intracirúrgico, tá? A gente vê, tem muitos animais de Uhum. rato, a gente consegue ver Uhum. eu tenho alguns estudos bem interessantes, sabe? E todos eles a gente vê menor evidência posterior de aderência nas estruturas. Então, assim, Então, seria mais ou menos assim, a gente, né, se der para fazer umas 5 sessões de ozônio antes da cirurgia. isso, interessante. Isso E também aí a a gente não gente. tem nada escrito, não existe o protocolo. Né? A gente vai Aham. ter que entender o paciente. Sim, sim. O terreno, a gente sente que esse paciente está mais inflamado. Não tem uma alimentação legal, que ele está Uhum. extremamente fora do peso. Eu já vou estar tratando Uhum. ele, já vou estar desinflamando, já vou estar cuidando do sistema imunológico, aí, e a oxigenação do retalho, sem sombra de dúvidas. Que alguém aqui perguntou também. Eu vou estar oxigenando o Renata retalho, perguntando. claro, com certeza absoluta. Até porque também, Mesmo sendo aplicação retal, não, a porque gente está retal é oxigenando, sistêmico. porque é sistêmico, né? Sistêmico. A É retal, sistêmico. a gente Sim. já faz toda o link com, com o sistema portal lá do fígado, tá? Então, assim, isso Uhum. já vai estar Uhum. também fazendo uma desintoxicação importante, que automaticamente oxigena muito melhor o retalho, sem sombra de dúvida, Sim, tá? E sim. agora a questão de Então parasitas, seria interessante a gente fazer, lógico, avaliando o paciente, né? E vendo quantas sessões precisa, lógico, um paciente mais inflamado, mais sessões, enfim. Um paciente mais tranquilo, 1, 2 sessões,
no pré-operatório. A gente vai testar a aplicação retal e local no transoperatório, que essa é a nossa ideia, né? E outra questão também, e aí depois... A retal também, que eu percebo a diferença, porque a gente sempre tem aquela complicação do funcionamento intestinal no pós-operatório, né? Então, isso também, a aplicação retal também vai estimular o peristaltismo, tudo isso para favorecer também o melhor funcionamento do intestino. Se a gente tem um intestino bom, tá, né? A gente vai ter maior liberação de interleucina, interferon, tudo isso que vai favorecer. Até a questão emocional do paciente vai ficar melhor. Liberação de GABA, neurotransmissor, tudo isso. Então, todo mundo dá risada, mas a aplicação retal, assim, é um show, sabe? Os efeitos são maravilhosos. A mulherada acostuma e começa a melhorar a pele, porque a gente oxigena melhor a pele, melhora toda a harmonização aí facial, tudo. É incrível, incrível, tá? Eu estou apaixonada com ozônio de uma tal maneira que eu estou louca para te encontrar, que é para a gente botar em prática. A gente consegue ver essa melhora, essa evolução através da termografia? Sim, a termo você consegue acompanhar tá, a oxigenação toda, porque pela coloração, né, a gente vê qual tecido que está melhor oxigenado, aquele que tem uma maior lesão, você consegue observar na termo, tá? Tem bastante gente também fazendo com termografia, porque você consegue observar, né? Porque quando a gente aplica o gás, a gente precisa manipular e disseminar esse gás. E na termo você consegue ver que o ozônio ele é tão inteligente, quando a gente aplica, ele corre para onde é necessário. Interessante, às vezes você tem por exemplo, uma inflamação de quadril, você vai fazer uma aplicação local, quando você vê o ozônio, ele corre para joelho, corre para tornozelo, porque você vê que a inflamação está vindo desde lá. Então, por isso que é interessante, quando você está conectado ali com o paciente, quando está fazendo uma aplicação, meu Deus, você consegue, você distingue situações que nem mesmo o paciente sabia, né, que ele tinha. Então, é um gás extremamente inteligente. A gente diz aí que é um salto quântico usar a ozonoterapia. O pessoal está perguntando aí se é ozônio, porque carboxo dói muito, então se é ozônio, né? Se o ozônio dói muito. Eu, quando eu uso ozônio, eu uso mais, né? Eu ainda só uso em pacientes com necrose e tal, então a pessoa não sente dor. Nada. Então eu não sei como é que é a aplicação. Porque a carbox, por exemplo, eu não consigo fazer de jeito nenhum. Aquilo para mim é insuportável. Isso a gente não pode negar. Mas acho que o ozônio não, né? O ozônio, as aplicações locais são doloridas. Também vai depender muito do limiar de dor, claro, de cada paciente. Por isso que às vezes a gente até faz uma concentração mais baixa. As aplicações estéticas a gente faz um uso de concentração mais baixa. Aumenta o volume, diminui a concentração do gás. Mas mesmo assim é dolorido muitas vezes, tá? A gente não pode dizer que não é doido, porque a gente tem quadro de dor sim. Mas, por exemplo, para quem vai tratar dor, é tão eficaz o estado que você acaba se entregando, sabe? Não tem jeito. Agora, uma aplicação retal, por exemplo, autoema, aí você não vai ter dor alguma. Vai sentir, às vezes, um desconforto abdominal. Mesmo quem faz abdominoplastia, a gente consegue fazer sem problema algum. Devemos fazer, não tem problema, tá? Mas não... Eu acho que o maior problema da aplicação retal é quando você fala que é uma aplicação retal, a paciente fica toda, ai meu Deus. É um pudor, né? Existe aquele tabu inicial. Mas depois, sabe, aquilo é tão automático, a gente faz tanto assim que não tem, né? Nós somos profissionais da saúde, tem que falar de forma tranquila e ponto. E em relação aos óleos ozonizados, né? A água ozonizada, que ontem você falou um pouquinho pra gente. Né? Como é que a gente entraria usando ele junto no protocolo? Como é que seria? Certo. A água ozonizada é uma água assim, extremamente potente, uma água medicinal, né? A gente pode usar, por exemplo, se você tem quando você tem uma ferida exposta, uma necrose,
a gente usa primeiro, você vai lavar essa ferida com água ozonizada. A gente usou a água destilada, a melhor mesmo é a bidestilada, aquela água para injeção, tá? E aí você já Uhum, consegue fazer uma asepsia local. Primeiro você faz uhum, isso, depois você vai com o gás, né? Nas infiltrações vaginais uhum, também, você lava toda a cavidade vaginal, primeiramente, a uretra. No caso uretral, a gente tem que usar água estéreo, né? Mas primeiro você uhum. lava toda essa cavidade. Às vezes você consegue até debridar algumas feridas, se não foi feito isso, com a pressão da água a gente consegue fazer. Questão É, da... então, assim, a água ozonizada. E também a gente pode tomar, né? Paciente que tem gastrite, esofagite, também é bem interessante o uso terapêutico da água, tá? E o óleo ozonizado, ele é o oxigênio ali potencializado, oxigênio ativo, né? Que a gente pode usar nas cicatrizes, nas feridas expostas, não tem Uhum. problema algum. Tem alguns plásticos, mas como que a gente vai usar o óleo? Pode usar, não tem problema nenhum. Herpes zoster também é bastante utilizado, o óleo também, um resultado bem interessante. A gente consegue ozonizar o óleo, Não, tipo a gente tem um Dersane ozonizar, não não. vale a pena. Não, isso hoje mesmo a nível industrial, tá? Não vale a pena, que não vai ter uma boa Uhum, qualidade. Mesmo você estando com o melhor equipamento que a gente tem no mercado hoje, não vale a pena. Melhor é você comprar isso, que isso uhum, é feito a nível indústria mesmo, tá? Não vale a pena. uhum. Em relação a câncer, o que pode dizer sobre o efeito do ozônio? Sim. É uma pergunta. Isso, no caso do câncer, o ozônio sempre vai entrar como uma terapia complementar, né? Então, aí vamos de novo àquele raciocínio que eu estava falando no começo. Todo paciente que tem câncer, ele normalmente tem uma acidose extremamente importante, né? Tem também uma hipóxia importante, porque as células tumorais, elas são anaeróbias, elas não precisam de oxigênio para sobreviver, né? Então, quando eu entro com oxigênio potencializado, com essa biomolécula, o paciente vai se sentir muito melhor. A gente dá qualidade. Em que sentido? Por exemplo, quem está em tratamento de químio, rádio, o paciente normalmente não sente gosto da comida, né? Eles têm muito problema oral. Então, a gente vai tratar muito com água Uhum, ozonizada, vai fazer as aplicações sistêmicas, porque o paciente vai ter uma melhora importante na qualidade de vida. Seja esse câncer qual for, a gente pode dar uma qualidade de vida para esse paciente. Claro que cada caso é um caso, a gente uhum, vai ter que avaliar tudo isso. Mas os efeitos são extremamente benéficos. Tem muito estudo na ONCO com ozônio. Muito, muito, uhum. muito. É maravilhoso o trabalho que tem muita gente Ah, fazendo. show. A água ozonizada a gente consegue fazer. Sim, a água ozonizada a gente consegue. De que forma? Paciente com metástase, sim, com certeza. Claro, a gente tem que avaliar o caso, né? Tem um paciente que está plaquetopênico, de repente, a gente não vai poder. Tudo tem que ser muito bem avaliado nesses casos, tá? A água ozonizada, a Uhum, gente tem a torre, que pode ozonizar a água. Nós, uhum, fisioterapeutas, para a gente uhum. não é tão necessário. Eu trabalhei bastante tempo sem a torre. Hoje eu tenho. Mas não há necessidade, tá? A gente consegue ozonizar nos beckers menorzinhos, de 500 ml, tranquilamente essa água. A gente consegue trabalhar super bem com um becker pequeno, Uhum. não precisa de torre, nem nada. Outra forma de aplicação que a gente tem também é a nebulização, que hoje a gente consegue fazer também. Tá travando? As bags também. As bags, Não, para mim você está tranquilo, as bags, eu né? uso muito, Eu gosto muito delas, eu uso muito elas. Nos pacientes que eu uso no pós-operatório, eu só usava em necrose, agora eu quero começar a usar em pacientes, como se diz, sem intercorrência nenhuma, até para a gente acompanhar e tudo mais. Mas eu faço a local, né, injetável, e faço a bag e vejo um resultado assim, extraordinário. sempre que a gente E faz aí associo LED, laser, isso, vou associando. isso, tem que associar. As bags, a gente sempre tem que umidificar muito bem a pele, porque o ozônio ele reage muito Uhum, bem com a água, né? Ele é muito solúvel na água.
Então, a gente Uhum. sempre tem Sim. que umidificar essa região que a gente vai tratar, que a gente vai ter melhor resultado, tá? Sempre, sempre, sempre. Sim. Em relação ontem, a gente comentou, né, Fernanda, sobre o aparelho, Ah, porque a gente vê no mercado aí vários aparelhos, vai de 50 mil até aparelho de mil e pouco. Lembra que eu até te mandei uma foto, lembro, e aí você falou, não, pelo amor de Deus, esse não. lembro. Então, assim, a gente precisa entender, né, do aparelho também, não é sair comprando o primeiro que a gente veio pela frente, Não, né? isso é muito delicado. Eu acho assim, é delicado a gente falar sobre esse tema, qual que é o melhor, qual que não é, Sim, mas eu trabalhei sim. muito Até porque aqui a gente não está fazendo comercial, nem isso, propaganda, não tem ninguém patrocinando o curso, nem nada, né? exato, A gente está jogando a real mesmo aqui. isso. Eu, por muito tempo, eu usei uma linha, um equipamento, e depois Uhum, comecei a fazer uso com outro, com a Filoson, que eu vi assim uma diferença bastante grande, sabe, nesse aparelho digitalizado, né? A outra válvula manual ainda a gente vê assim não tanta eficiência do gás, tanta qualidade, sabe? A gente percebe que o aparelho da Filoson a gente consegue uma melhor qualidade do gás. Inclusive foi feito um estudo uhum, aí recente com água ozonizada, observando, fazendo um comparativo dessas duas máquinas aí, dessas duas marcas diferentes, da manual, que usa a válvula manual, e a Filoson, e se percebe aí já uma melhor qualidade, sabe? Então é delicado falar, né, aqui, uhum. mas, Sim, sim. mas faz diferença. Então, assim, os dois têm Anvisa, os dois têm, mas. O Carlos já está aqui, ó, vai dar o horário, vai cair, não sei o quê. Eu estou tão empolgado aqui. Vai dar uma hora já? Ah, porque se cair eu te chamo de novo, porque eu estou amando falar com você. Meu Deus, pois é. Mas então, assim, essa questão do equipamento é muito importante, porque não adianta a gente aplicar um ozônio de má qualidade, né? A gente não vai ter o resultado que a gente quer. Sim. Então, a gente precisa Uhum. ter, E contraindicação do ozônio, certo? A gente tem uma né, que a gente falou contraindicação antes. absoluta, que é o paciente que tem a deficiência de uma enzima, que é a G6PD, que é conhecido como favismo. Eu até falei ontem, né, que a gente já é Uhum, identificado isso pelo teste do pezinho. Então, normalmente o paciente vai saber, mas tem algumas situações que a gente ainda acaba tendo que ver alguns exames e tal. Mas é uma situação mais rara, tá? Então, assim, claro, nas aplicações locais, a gente não tem tanto, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Agora, quando você vai na uhum, sistêmica, aí é mais é, delicado, tá? A gente precisa ter um cuidado um pouquinho uhum, maior. uhum. Alergia ele não Não, causa, né, Fernanda? alergia não. Não porque ele é uma biomolécula, então, a partir do Uhum, momento que ele entra no corpo, ele já é reconhecido. Ele já entra como um sinalizador celular, então ele já é reconhecido. Desencadeia essa cascata aí antioxidante uhum. tão potente, sabe? Então, por isso que ele faz varredura, né, de radical livre, libera fator de crescimento. Então, não tem como fazer processo alérgico. Uhum. Paciente queimado deve ter um Não, resultado excelente com ozônio. paciente que faz muita diferença. Pode fazer bag, assim, sabe? É muito rápido a reparação Uhum, tecidual, né? Até porque faz essa vasodilatação periférica muito importante. Então, é incrível o resultado. Nossa, quantos e quantos casos eu tive assim de necrose que o médico já quer colocar o vasogáp. Não, vamos tentar não colocar, vamos tentar fazer ozônio, ver como é que uhum. vai evoluir. E, Aham. nossa, a diferença da pele é visível, sabe? No dia seguinte a gente já vê uma melhora do tecido, uma melhor qualidade do tecido, sabe? Então, Sim. Quando a gente tem, Fernanda, uma contaminação de ferida, certo. né, e cria ali um biofilme, é, eu poderia estar entrando com ozônio também? Tem alguma contraindicação em relação a Olha, isso? quando a gente tem um processo infeccioso, ele vai cair muito Uhum, bem também, né? Ele é bactericida, uhum, né? Então, nesses processos, é interessante também a gente fazer uma lavagem com água ozonizada,
porque é uma água muito potente, medicinal, Uhum. anterior, e depois a gente pode sim fazer a aplicação do gás. Inclusive, tem até estudo com KPC, que se conseguiu eliminar KPC, né, que é a bactéria mais potente que a gente tem, Uhum. e com Uhum. resultados assim excelentes. Foi um médico até acho que da USP, se não me engano, que fez esse trabalho incrível. Eles estão perguntando, a Renata está perguntando se tem um aparelho portátil da Filosom. Tem sim. Tem, ele tem É, o MedV, que é o com é, vácuo já, que nas bags a gente precisa do uhum. vácuo, né? Porque a gente não pode inalar o ozônio. E tem um portátil, sim, que você consegue, ele vem até numa maletinha, você vai ter que ter um cilindro menorzinho, de 1 litro, mais tranquilo. Dá para trabalhar bem tranquilo no portátil. A Renata tá doida. A Renata é lá de São Paulo, uma amiga nossa. Renata, eu não sei se ela já comprou o dela, mas ela está de olho no ozônio já tem tempo. Ah, mas tem que ter mesmo. Para quem E, trabalha e com a ela, plástica, e ela atende a domicílio, ah, sim. e ela só pega ferida, assim. Ela é apaixonada com ferida, ela pega cada uma pior do que a outra. E Uma a coisa Renata vai fazer. interessante para quem trabalha com ferida, Renata, é a questão das hiperbáricas. E tem muito, não sei, chega muito paciente para mim que já passou assim, já fez milhões de sessões hiperbárica e, meu Deus do céu, quando começa a fazer ozonoterapia, ele falou, meu Deus, quanto tempo que eu perdi. Não desmerecendo a hiperbárica, mas é que a hiperbárica você vai lá, fica 1 hora, 1 hora e meia naquela câmara e você saiu de lá, a gente já não tem essa reação, essa oxigenação tão importante como no ozônio, tá? Isso dito em trabalho, não estou falando do meu ponto de vista. E o ozônio fica muito mais Uhum. prático. Eu ia te perguntar agora, eu ia te perguntar isso agora, a diferença, né, da hiperbárica para o ozônio. Isso, porque ali na oxigenação Tirando hiperbárica, o preço, né, também da sessão, que é caríssimo. sim, além de custo, além de dificulta muito para o paciente. Ele tem que todo dia fazer, e às vezes com o ozônio não, a gente consegue Uhum. espaçar, o paciente fica mais tranquilo, é mais tranquilo de trabalhar com ozonoterapia, e o ozônio, assim, a gente mantém o resultado dele. Ele vai estar agindo 48, 72 horas. Na hiperbárica, você saiu da hiperbárica, pum, acabou esse efeito, entende? Tá bom. E o ozônio consegue Uhum. perpetuar esse efeito. Então, aí que tá o pulo do gato, sabe? Uhum. Com relação à hiperbárica. Pois É verdade. eu também. Eu já tive tanto caso de paciente que veio, saiu da hiperbárica, veio para mim, e, nossa, faz muita diferença. Faz muita diferença. Não desmerecendo. Muito tempo atrás, eu até quis Uhum. abrir uma clínica, também depois que eu conheci a clínica lá do doutor Vidal, Uhum. no Chile, também quis trazer para cá, hiperbárica. Até conversei com ele sobre o ozônio, ele não era muito a favor. Ah, o ozônio é perigoso, eu lembro que ele comentou. Mas, é, meu Deus, é um luxo a gente ter uma câmara hiperbárica, né, gente? Não temos nem o que comentar. Mas nesse quesito de praticidade, é mais prático para o paciente, mais baixo custo, tá? É mais viável. Uhum. Lá você foi lá na clínica, você está falando das câmeras hiperbáricas lá do Pedro Vidal, lá no Sim, Chile, né? sim. É, eu também tive o prazer de estar lá e tudo. Aquelas câmeras lá dele, elas são consideradas portáteis, né? Depois eu estava conversando com um proprietário, né, que abriu aqui no bairro, até um ortopedista. Ele tem uma rede de clínicas, e aí eu mostrei a foto para ele e tudo. E aí ele me falou que aquelas que a gente viu no Chile, ela é muito usada para tirar alpinistas, para fazer transporte de Ah, que interessante, eu alpinistas não e tal, sabia. e que aquelas eu achei interessantíssimo. E que essas maiores que a gente vê aqui no Brasil, Sim, que são bem mais caras e tal, a quantidade de ozônio, de oxigênio é muito maior, enfim. sim, sim, Ele me explicou a diferença. sim.
Porque aquelas que a gente viu lá é só para fazer transporte Entendi. Eu acho de assim, pacientes. quando é o caso, por exemplo, de uma síndrome, uma Fournier, que é paciente inteiro lesionado, uma situação assim, aí tudo bem, vai para hiperbárica, né? Mas como no nosso dia a Uhum, dia clínico, o ozônio é extremamente interessante. Claro, com certeza. Mas isso é Renata, né? Mas isso a gente consegue. Isso, quando eles começam a ver o resultado, não tem muito nem o que questionar, sabe? Porque. E quando às vezes eu show. pego assim, a mama chega assim, aquele mamilo, assim, aquela estase no mamilo, eu falo, sabe, mais escurecido, eu falo, deixa comigo. Eu vejo o cirurgião já desesperado, falando, não, deixa comigo que a gente vai, vamos trabalhar, vamos fazer ozônio, é sistêmico, é local, e a gente recupera, sabe? A gente consegue recuperar Uhum. essa auréola. Então, puxa vida, vale a pena. Eu acho, é, eu acho que hoje em dia eu vejo mais abertura falando na parte da cirurgia plástica, do cirurgião plástico, que é o que mais a gente atua aqui. Mas eu vejo mais assim, liberdade, troca de conhecimento e mais confiança da parte deles em relação a gente. Cabe muito a gente também a mostrar serviço, né, Fernanda? Porque não adianta a gente é, pegar paciente e aí qualquer pepino que der, falar, não, isso aí é o médico que resolve, volta lá nele. Então a gente Não, precisa conquistar a sim, confiança. com E a certeza. partir do momento que a gente tem a confiança do médico, eu acho que o que a gente falar de pós-operatório, eles vão apoiar Claro, isso, sem sombra de dúvida. Com né? certeza. Mas pode ter certeza que vocês começam a tratar com ozônio, a confiança vai aumentar. O que eu falo muito, Fernanda, porque assim, eu fico muito triste de ver, quando eu vejo fisioterapeutas, é... Ô, Renata, nós vamos levar a Fernanda para São Paulo. Você pode ficar tranquila, já está agendada. Eu acho que nós agendamos um curso já em São Paulo, não Eu agendou? acho que sim. A gente tem uma data em Tem, São Paulo. tem É. São Paulo. A gente tem a data Eu em São tinha Paulo, Renata. esperado. A Renata é minha parceira lá. Ai, que A Renata está ficando maluca que ela é minha parceira lá. Para de fogo aí. Mas vamos ver se a gente vai conseguir ir para São Paulo, né? essa Porque situação não. tem neném e a gente tem que tomar cuidado. Pois tem isso Tem também. neném e a gente tem que tomar cuidado. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai sim. Já deu, a gente Sim, tem que pensar sempre que já deu tudo certo. já deu. Né? É só uma fase. Que mais? E aí, né, o que eu estava falando, Nanda, eu fico triste de ver que muitos fisioterapeutas não buscam conhecimento. Eu falo isso porque, assim, a gente que organiza curso, se eu abro curso para outras áreas, eu bombo, eu boto 30, 40 pessoas na sala Tranquilo. rápido. E aí a gente abre um curso para fisioterapeuta, a Limitado. gente rala pra caramba para fechar uma turma de 10, de 12. Então, assim, eu acho que falta para gente correr atrás mesmo, investir em curso, porque cobrar, a gente pode cobrar, tem espaço para cobrar, Claro. então, mas falta conhecimento, né? Esse é o dia. E falando, Recebo muita. Meu Deus, eu nem tenho noção. Muita gente pedindo curso, muito biomédico. Nossa, sim, muito sim, esteticista, muitas também. sim, e eles estão correndo atrás do deles. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa área, né? Valorizar a gente. O fisioterapeuta, eu dou muito valor. Eu brinco assim, eu sou fisioterapeuta com muito orgulho. Eu queria que todo mundo fosse Sentisse assim, isso, sabe? né? Encher a bola, assim, eu sou fisioterapeuta, eu faço isso porque eu sou fisioterapeuta e eu posso fazer isso. Claro, Né? E eu tenho conhecimento. claro. Falando em relação, Fernanda, a preço, é, como é o preço, mais ou menos, de uma sessão, só para a gente ter uma noção. Assim. Varia assim. Como eu nunca consigo fazer uma única aplicação,
Então, vai variar aí de 150 a 200, quando você faz mais de dois tipos de aplicação. Vai depender de cada caso, do tempo, mas o que que é... Eu gosto também de trabalhar, porque na ozonoterapia a gente precisa ir no mínimo, dependendo do caso, de uns 10, às vezes 20 atendimentos, e depois desses 20 a gente para e dá um tempo para o corpo trabalhar para nós. Então, assim, é importante também Uhum, trabalhar com esse sistema, né, de pagamento antecipado para o paciente, para facilitar, né, com alguns pacotes, não sei. Eu gosto de trabalhar assim, porque daí você fideliza melhor uhum. também, né, o paciente para que ele termine o tratamento. Senão o paciente, às vezes, acaba fazendo 3, 4 atendimentos e não vê a real eficácia do ozônio, muitas vezes. Então, o Uhum, ideal é prolongar sim, isso, tá? E associar também com o nosso sim. tratamento da plástica, né? Você já pode fazer um plus aí dentro do teu preço, né? Mas é uma média mais ou menos desse Uhum. valor aí que eu comentei. Que eu faço. E em relação em relação a tempo, né, quantidades de sessões. Eu posso fazer todos os dias, uma vez por semana, depende de cada Isso vai patologia. depender muito de cada caso, né? Então, por exemplo, como eu tinha comentado, como a gente tem, por exemplo, o protocolo nocaute, que a gente usa muito no autismo, em algumas síndromes específicas, mais nas crianças. Aí, nesse caso, que são pacientes já imunocomprometidos, então aí sim eu vou ter que fazer um Uhum, estímulo maior, tá? Às vezes eu preciso de fazer isso todos uhum, os dias, se a família está apta a entrar nisso, nesse processo, né? Mas normalmente, assim, às vezes, uhum, com 2 vezes na semana, a gente pode ter um resultado bacana. Quando você trabalha com assistente, com um uhum, autoimuno menor, às vezes você vai fazer uma vez por semana para estimular essas interleucinas, esse interferon, sabe? Então, uma vez por uhum, semana, a gente uhum, consegue também. Isso vai depender de cada caso. Paciente com doença autoimune, também bastante delicado, às vezes vai precisar atendê-lo mais vezes. Dores locais, a gente recebe muito paciente com dores lombares, ombro, quadril, tornozelo, né? Então, aquilo que eu falei, a gente acaba voltando um pouco até para a ortopedia aí. Nesses casos de uma dor uhum, aguda, claro que eu também a gente vai uhum, estar vendo com maior frequência esse paciente, né? Então, cada caso é muito específico, mas dentro sempre daquela uhum, janela terapêutica que a gente já tem dentro da ozonoterapia, né? O ozônio a gente tem que fazer isso de forma muito bem controlada. De forma controlada, a gente vai uhum, ter sim os resultados benéficos da ozonoterapia, né? Dessa liberação dos antioxidantes, né? Como ele provoca essa reação, ele provoca essas espécies reativas de oxigênio, quando ele entra no nosso corpo. Então, a gente precisa desse controle, tem que ter um cuidado. Então, o ozônio ele é maravilhoso quando bem feito. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, uhum. né? Para cada paciente aí. Até porque o excesso dele pode levar a algumas complicações também, né, Fernanda? Claro, tudo que é demais, né? Então, por isso que a gente tem Uhum, uma quantidade de volume que a gente pode fazer, né, numa sessão. uhum, Mas você tem que. É bastante gás aí dia para a gente usar. Como ele é uma biomolécula. Mas, enfim. Então, toda essa questão, a gente trabalhando dentro da janela terapêutica, aí não tem problema, tá? Então, cada paciente ele é uhum. único, né? Cada paciente a gente tem que ter uma anamnese muito importante, senão acabamos Uhum. prejudicando. E aí é uma anamnese específica do ozônio que você vai ensinar pra gente no curso. É... Na verdade, tem alguns exames aí que a gente tem que também, às vezes, solicitar, né? Dependendo de algum caso. Quando você vê que esse terreno biológico está muito comprometido, isso falando um pouco da integrativa, né? Que a gente vê que esse Uhum, paciente está extremamente inflamado, muito descompensado, com muita comorbidade, aí sim, claro, a gente vai ter que estar solicitando aí alguns exames, né, específicos. Mas, no uhum, geral, é muito você sentir o paciente, né? Como eu estava falando para você, o ozônio ele é um gás muito inteligente, assim. Então, quando você está ali conectado com o paciente, você vai saber exatamente o que tem que ser feito, sabe? Às vezes você está com uma dor a nível cervical, como você disse, já está aplicando ozônio no tornozelo, né? Falando de uhum. forma grosseira, Sim.
Mas isso eu vou passar também, tudo. Esse olhar integrativo, ele é muito importante na ozonoterapia. A gente precisa abrir um pouquinho a mente, não pode só ali na dor local. Eu preciso saber de onde que veio essa dor, por que que esse paciente Uhum, começou com a dor. Na cirurgia uhum, plástica, quantas vezes a gente vê uma paciente faz o mesmo procedimento, uma paciente, a gente libera 10 atendimentos, acabou, tudo bem, uhum. aquele tecido maleável, né, matriz de bola, e aquele paciente, às vezes até mais jovem, ele compensa, acaba tendo alguma complicação, uma necrose. Então, é necessário esse olhar. Então, até no curso, eu acabo passando um pouco também da parte quântica minha, da minha experiência com os produtos quânticos também, porque eu acho que tudo que a gente pode complementar, associar, vai fazer toda a diferença aí, Uhum. nos E, resultados, né? e quando, por exemplo, né, num pós-operatório, a gente tem todo aquele processo de o taping, a drenagem, se eu tô, né, com uma deiscênciazinha, eu entro LED, entra laser, Claro. microcorrente, o Agora, ozônio, ele seria né, indicado antes ou depois desses procedimentos durante, de uma antes, drenagem? durante, depois, né? Por Uhum, exemplo, se eu tenho lá um processo de uma fibrose. Quando eu tenho uma uhum, fibrose, eu tenho que lembrar lá de fibroblasto, de miofibroblasto. A gente sabe que numa fibrose a gente tem um atraso aí na apoptose, por exemplo, de miofibroblasto. uhum, Então, assim, se eu posso dar uma melhor qualidade para essa matriz, aumentar a vascularização, aumentar a vascularização periférica, aumentar a atividade plaquetária, tudo isso, eu não tenho por que não usar. Antes, eu percebo que eu vou ter uma deiscência ali de mama, por exemplo, eu já vou local e já vou na sistêmica, né? Então, uhum, depende do sim. histórico aí do paciente, você vai na retal, vai no autoemo também. Então, enfim, isso por isso que cada caso vai ser um caso aí, né? Sim. Mas como Eu a gente não está sei. trabalhando ali com conjuntivo, a gente tem que lembrar que a gente tem célula, tem matriz celular, tem substância amorfa, e com o ozônio a gente vai estar oxigenando esses tecidos de tal forma que eu só vou estar ajudando esse processo, vou estar ajudando a eliminar a toxina, o que vai favorecer muito também a drenagem linfática desse paciente, né? Então, é muito válido durante todo o processo. Então, você vai ter uma deficiência, já vai começar local, durante, vai continuar aplicando, às vezes só sistêmica, às vezes nem é necessário tanto só local, né? Então, é Uhum. muito E aí eu delicado. posso ir Cada paciente variando, né? pode sim. Aí você vai ter que sentir o paciente, em cima disso a gente vai trabalhando. Uhum. Eu não sei se você vai lembrar, porque eu te perturbei. É, lembra de uma paciente que até te mandei mensagem, que dentro do centro cirúrgico, acabou a cirurgia, eu faço o transoperatório, né? Eu boto taping, e aí eu Sim, costumo usar a termografia, e na termografia a gente já viu ali que não estava, o sangue não estava chegando na areola nem por reza brava, já era a terceira cirurgia, certo. então quando a Essa médica já cortou, mama já secundária, não. terciária já é mais delicado, Pois é. né? E Nesse aí quando a caso, médica. Andressa, no pré-operatório, ó, a gente já tem que Pois começar é, com o sistêmico, sabe? sim. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz, né? Quando a gente viu o problema, quando foi, cortou e não veio sangue, ferrou. Agora ferrou mesmo, né? E aí eu corri, busquei o ozônio e fiz dentro do centro cirúrgico e continuei fazendo depois. Aí entrei em contato com você, você me orientou. Conclusão, a gente conseguiu salvar as duas areolas que para todos os médicos que olham as fotos dizem são areolas perdidas. Então Pois todo é, isso mundo que eu te olhava e falei. falava que é perdido. Pois é isso que eu te falei. Eu já tive muita auréola nessa. Sabe quando ela tá assim, tem aquela estágio importante, ela já tá mais escura, você já sabe que vai dar problema. Quando Uhum, você entra localmente, se você tem a oportunidade no trans ainda com uma termografia, nossa, sim. aí nesse momento você já vai com um volume maior na sistêmica.
Uhum. Porque aí a gente vai oxigenar muito mais, sem sombra de dúvida. Sim. Que quando ele entra no sangue, na nossa água biológica, no plasma, automaticamente ele já vai desencadear essa cascata aí de antioxidante. Mas isso tudo de forma controlada, sabe? Então, por Sim. isso que você acaba conseguindo recuperar essa auréola, sabe? Vou E faz mesmo. toda a Poxa. diferença. E, e Outra coisa que a gente consegue trabalhar resolveu esse também, problema. desculpa que travou para mim, outra coisa que a gente consegue trabalhar em mama são as bags. Você consegue adaptar Uhum. as bags na Sim. mama. É meio Uhum. chatinho, porque às vezes a gente não pode fazer o escape do ozônio, né? Uhum. Mas, mas é interessante também. Dá para fazer tranquilamente. Nas mamas é o que eu mais faço, é a bag e aplicação local e bag, né? Com as Muito necroses. bom. É, agora você vai começar a fazer Orientada assistência. por você, lógico. Ai, que bom que você conseguiu recuperar, não sabia desse Eu tenho código. que te mandar foto. Eu tenho que te mandar Sim. foto. Eu não deixo mais E. o cirurgião fazer vasogar. Esse vasogar, que é, né, faz a vasodilatação periférica, o Uhum. ozônio não precisa nem intoxicar, porque o paciente já está tão intoxicado, pós-anestésico, tudo. Para que a gente vai intoxicar mais o paciente? Vamos fazer o ozônio que a gente acaba favorecendo a eliminação de toxina, tudo isso, a gente deixa essa matriz menos sufocada. Então, ozônio é tudo de bom. E, e é uma deixa aqui também, né? Para quem faz o transoperatório, já entrar com o ozônio também, né? Pois é, isso Não deixa de ser uma é, nova abordagem aí. exatamente. Como eu te falei, tem bastante estudo fazendo aplicação em peritônio de rato, que eles percebem menor aderência depois. Mas e aí? E na plástica, né? Uhum, Esse uhum, ano era para eu estar conduzindo já esse estudo. Na verdade, desde o ano passado ele está embolado, que a gente ia fazer com os ratos, né? Para a gente uhum. ver essa maior ou menor incidência de fibrose, como é que é ficar esse tecido, esse retalho posteriormente com ozonoterapia. De ter o grupo controle, o grupo com ozônio. Mas agora, ainda mais nessa situação agora com o Covid, tudo isso, tudo, agora acho que vai ser só para gestação, acho que vai ser só para o ano que vem. Acho que vai abusar do ratinho. Ah, E vamos pecado. começar com você. Não, você sabe que eu tô. A gente vai acabar a live, eu vou sentar para bolar aquele negócio nosso que tem Sim, tudo para dar certo. claro, vai Tem. sim. Vai sim. Tem uma médica, eu vi ela entrando ali, a Kerley. Kerley é uma cirurgiã plástica lá do Rio, ela Olá, Kelly. do Souza Guiar, é uma cirurgiã plástica top de linha. Show. É, me convidou para fazer parte lá do grupo de estudo dos médicos lá do Souza Guiar. Eu fiz parte de uma reunião deles, achei fantástica. E aí, a hora que eu Sim, falei do ozônio, nenhum deles tinha experiência com ozônio. E aí me sim. pediram para a próxima reunião falar um pouquinho de ozônio e tudo. Então, assim, para falar da importância do fisioterapeuta ter o conhecimento. Sim, Como abre porta para gente? Abre muita claro, porta, claro. Tem que né? entrar lá no serviço com odontologia. Sim. Nesse hospital. É, agora lá tá só Covid, né? Rio de Janeiro tá todo tomado, coitado do povo lá. Os estudos da odontologia em cima da Covid, assim, estão vivendo em culpa. Eu vi Agora, muito nossa, estudo lá na China, não é que eles estão fazendo em cima do China, ozônio? Itália está assim, com muita pesquisa, Espanha também, tem bastante coisa já. E os resultados estão bastante interessantes. Aí já vai um pouquinho mais agressivo, assim, autoema maior, muita retal também, bem, vão nas Uhum, sistêmicas mesmo, né? Mas uhum. como a gente vai promover uma melhor oxigenação, né? Então, é evidente que o resultado vai ser interessante, importante também. Sim. Agregando, né? Agregando técnicas para o tratamento, né? O pessoal Claro, tava metendo pau aí, falando
que tinha profissional prometendo a cura através do ozônio, né? Do Essa palavra é muito Covid. delicada, a gente não deve usar, né? Cura. A gente promovendo uma melhor qualidade de vida, até nos casos, Uhum. não precisamos nem falar na onco, paciente com doença autoimune, na oncologia, na onco não, no Covid, perdão, não precisamos falar no Covid, a gente já tem casos na onco, tudo que já vai promover uma melhor qualidade aí para esse paciente de vida, né? Então, cura a gente não usa, essa palavra eu acho bastante delicada. Tem uma outra pergunta ali, acho que da Tem. Ângela. Quais são as principais contraindicações? Ângela, a gente tem uma contraindicação absoluta da ozonoterapia, que é o paciente que tem a deficiência de uma enzima, que é a G6PD, o paciente que tem favismo. O favismo já é identificado no teste do pezinho, paciente intolerante às favas, os grãos, né? É bem raro da gente encontrar, mas pode acontecer. E assim, um caso de hipertiroidismo muito descompensado, que o metabolismo já vai estar muito ativo, e o ozônio promove esse aumento do metabolismo, por isso também tão interessante na cirurgia plástica, aí também é contraindicado. Agora, nas aplicações locais, que a gente não vai entrar com uma aplicação sistêmica, aí é mais tranquilo, a gente não vai ter esses subprodutos aí a nível tão importante. Mas a contraindicação absoluta é a deficiência da G6PD. Fernanda, a gente vê muita gente falando assim, numa necrose, por exemplo, né? Eu tô com um paciente com uma necrose. Ah, eu tenho que aplicar o ozônio local em cima da necrose. Outros viram e falam, não, eu tenho que aplicar nas bordas viáveis. E aí fica esse vucu-vucu de quem fala o quê, né? Sim. É, É, o que seria o ideal? Normalmente, quando a gente tem uma necrose, a gente faz perilesional, a aplicação ao redor da lesão, né? Você Uhum, vai sim. circundando a lesão, até porque você vai ver você já vê aquela liberação de óxido nítrico ali. Então, assim, não tem por que fazer. Você faz a perilesional e uma sistêmica, sempre junto. Eu, em necrose, eu faço local, autoeno menor, retal. A Uma pergunta questão da Lorena é se você já chegou a usar em algum paciente com Covid. Não, com certeza eu estaria de frente aí, sem sombra de dúvida, até porque eu trabalhei muitos anos em hospital e gosto muito. Só que como agora eu estou grávida, eu não posso, né, estar atendendo paciente de risco, até porque eu estou dentro do risco. Então, não. Mas eu estou acompanhando aí de perto todos os colegas. Tem uma grande colega minha, uma grande mestra em mim, a Dani, que ela teve, né, IgM positivo aí para Covid, e ela já estava sintomática e também trabalhando de frente em hospital, e ela se imunizou com ozônio, com altas doses de ozônio, vitamina C, suplementando com a vitamina C, vitamina D, Entendeu? e conseguiu. Está super bem. Show de bola. Perguntaram aí de novo o aparelho, né, que a gente usa e, né, onde adquire. A Bom, gente o não tá, equipamento, né, a gente já deu falando, uma né? palhinha, já falamos um É, pouco. Tem duas marcas que os dois têm Anvisa, já usei os dois. Um é mais, ele tem válvula manual, e o outro com todo digital hoje, que é da Filozoom, que a gente já percebe que a gente tem um ozônio de melhor qualidade, até nível de trabalho científico agora já foi mostrado também com a água ozonizada, foi comparado aí e se observou uma eficácia muito maior com equipamentos da Filosom. Eles são aqui de Balneário Camboriú. Então é super tranquilo, mas é um equipamento assim top. Também tem portátil, já tinham perguntado, né, antes. É bem uhum. interessante. Esse aparelho é. Eu já trabalhei com os dois, tive experiência dos dois. Inclusive, um deles hoje está na minha casa, porque eu estou aplicando no meu filho, marido, né, a ozonoterapia. Então, tem um aqui em casa comigo. Isso, se você quiser os valores, tudo a gente passa depois, inbox, eu faço contato deles, né, para negociação, tudo isso. Mas eu hoje uso o Filosom. Eu andei, porque eu comprei tem pouco tempo, né? Andei olhando. Você me ajudou.
Eu acho que Sim. foi 12, 13 mil. Nem É, lembro. Mas é pelo uma menos coisa assim. assim. Mas eu É, porque comprei não o completo, até para levar para os cursos e tal, né? Para sim, fazer a água ozonizada, enfim, comprei tudo, é, isso né? aí. E não tem necessidade do pessoal comprar tudo de uma vez só, né, Fernanda? Não, não tem, como eu falei, eu trabalhei bastante tempo aí sem torre. A torre o pessoal mais da Odonto que usa para ozonizar a água, para a gente não tem tanto sentido. Hoje eu tenho usado muito para até desinfecção de superfície, né? Por eles ter microbicida, germicida, tudo, então, para limpeza até do consultório. Mas não há necessidade para nós FIS, a gente consegue trabalhar com o Becker pequeno, bem Uhum. tranquilo. A Ângela está perguntando aí pra gente, das administrações, né? Retal, ABEG, enfim, local, da aurículo, que o pessoal está falando muito hoje em dia, né? Auricular, se existe alguma técnica que é superior. Eu não consigo assim dizer, considerar superior, porque aí vai depender muito do caso específico, né? Um paciente, por exemplo, que vem com uma doença autoimune, por exemplo, a gente tem que trabalhar, por exemplo, com a autoemo. Aí ela vai ser superior a uma aplicação até retal, no caso, mas é muito delicado a gente dizer dessa forma. É porque a autoemo menor, ela vem como uma vacina muito importante. Então, num paciente que tem uma doença autoimune, ela vai ser bem mais eficaz, né? Então, mas assim, dizer que uma superior à outra, eu não acho que não seria o caso, então. A gente tem local, a gente tem que é injetável, a gente tem a bag, a gente tem a retal. é, a auricular seria qual função? Eu ainda não entendi Auricular, a essa gente trabalha mais para via aérea superiores, né? superior. Uhum, O que a gente, uma aplicação interessantíssima é a nasal, tá? Que até as pessoas questionam muito, poxa, mas a gente não pode fazer, a gente não pode respirar, né? Que o ozônio é aham, tóxico. Mas quando sim. a gente faz uma apneia e aplica ele nasal, a gente consegue, por exemplo, trabalhar uma sinusite. Quem tem sinusite crônica, é incrível o resultado. Se o paciente tem um compromisso, ele não pode nem, não tem como a gente aplicar no dia que ele tem compromisso, porque fica hipersecretivo mesmo. Então, tanto a auricular, a gente usa, no caso, é paciente que já está sentindo alguma alteração em via aérea alta, tá? Uhum, Então, você consegue usar. Paciente com bronquite, asma, essas situações, sinusite, aham. renite, alérgica, tudo isso, os resultados são bacanas, sabe? Tanto da aurículo quanto a nebulização. Pois A é, isso eu nebulização, ia te perguntar. Como o paciente, né, não pode respirar, como é que seria essa nebulização? isso, a nebulização, na verdade, a gente deixa que seu ozônio primeiro passe, é o conjunto água e azeite, que a gente chama. Então, primeiro, ele vai ozonizar a água. Então, isso, o que sobrou ali, que não vai para o catalisador, vai para o óleo, vai ozonizar o óleo. É bem o que acontece na célula, que a gente chama RAW, são as espécies reativas de oxigênio que reagem na água. Depois a lipoperoxidação, que reage alívio dos ácidos graxos. Então, isso vai estar reagindo no óleo e só o resquício disso que a gente vai estar inalando, tá? Então, assim, ao invés de eu catalisar esse ozônio aí, jogar para o catalisador, o azeite, o óleo, eu vou nebulizar. Então, é incrível, resultado muito bom também da nebulização. Tá? Esse equipamento da Filoson, esse conjunto. Por isso que eu te perguntei se tinha jeito de ozonizar o óleo e tal, porque justamente eu Harmonizar vejo. nesse sentido, assim, mas esse óleo a gente tem que usar um azeite de oliva extra virgem de boa qualidade, mas depois você vai ter que descartar isso aí, porque ele fica ali com os ozonídeos, não é válido, não. Uhum. Você pode usar até depois para fazer Não. alguma técnica manual, mas eu, Fernanda, eu prefiro usar esses que são industrializados. Eu até tenho no consultório, se o paciente quiser, leva. Os ozonizados são ótimos, porque é oxigênio ativo, né? Então vale a pena ter. Mesmo eu fazendo a aplicação do ozônio, vamos supor, numa areola com necrose, eu fiz a aplicação local, eu fiz a bag, eu posso indicar ela para usar o óleo também,
sem problema nenhum. Claro, sem problema nenhum. Pode fazer em lib, pode fazer laser, não tem problema, né? Porque como são Uhum, técnicas, lembra, a ozonoterapia é uma técnica complementar, né? Então você pode estar uhum. associando tranquilamente com outras técnicas, sem problema algum. E mesmo assim, na mesma sessão eu posso usar o ozônio, usar o laser, usar o LED, Pode, sem problema. pode, não tem problema, tá? Não tem problema mesmo. Uhum. Tô Muito bom, apaixonada com ozônio. é bom pra caramba. É bom porque a gente consegue, é aquilo que eu te falei, você abre um universo novo, né, de possibilidades. E você começa a E ver, a gente vê e um. é engraçado que você começa a atrair esses pacientes, tanto da neuro, da orto, quando você vê, está atendendo todas as áreas, sabe? É incrível, por Uhum. isso integrativo, né? Por isso esse olhar integrativo é super E a gente vê um importante. resultado assim. é, com a câmera termográfica, eu tive a oportunidade de ver, né, dentro do centro cirúrgico, o resultado foi fantástico. Foi uma coisa Sim. que a gente olhou e falou assim: gente, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Nossa, isso é incrível. Isso aí tem, a gente tem que fazer. Isso é incrível mesmo. Tem que ser publicado. E, é, e são coisas Tem assim que que... aconteceu, vamos fazer, pá, vamos ver se dá certo. E o negócio, buf, Sim. estourou. Deu super Show. certo. Show. E Que aí bom. Fiquei aquelas coisas, feliz. a gente não registra, a gente não faz nada, né? Vai passando, Pois é. E vai mesmo. né? Estão perguntando se você vai dar o curso de ozônio. A gente Se o tem, né, Covid Fernanda, permitir, marcado. estamos aí. Pois é. A gente tem marcado em Goiânia e em São Paulo ainda, né? Esse ano. É, a Fernanda, para quem não sabe, a Fernanda tá esperando o nenenzinho que tá vindo por aí. Então vai chegar uma hora que não vai dar mais para viajar. Então a É, gente já estava bem, né, esquematizado. sim. Mas se Deus quiser, vamos ver como é que vai ficar o ozônio, o Covid, para a gente poder ter os Dá cursos, enfim, continuidade aí, né? dar continuidade. Podem ter certeza que o curso vem, com Vem. calma, né? Aí. Maravilha. Eu sou a primeira que estou assim, ai, que não chega essa data. Ah, mas vai Tô dar certo. louca. Daqui a pouco você se organiza, né? Vai, vai. Daqui a pouco tudo dá Tem certo. muita gente entrando com Fernanda, terapia nos hospitais, assim, vamos ver o que se vai ser possível tudo isso. Mas isso também vai favorecer muito aí, com relação ao Covid. já estão fazendo isso aqui no Brasil? Sim, ainda não está liberado o protocolo, Sim. porque tem muita restrição das aplicações sistêmicas, né, nível hospitalar, mas já tem gente trabalhando muito em cima disso. Ai, que legal. E Maravilhoso. é físio, é Tem. médico? Multidisciplinar, multidisciplinar. Pô, bom saber. Nem fale. E só para deixar claro, o nosso curso é para fisioterapeuta e estudantes de fisioterapia, né, Fernanda? Sim, Que estão sim. Nós estamos perguntando. aí tranquilas. Ops, Sim. desculpa. Nós podemos sim atuar tranquilamente. Uhum. Eu não sei nem como te agradecer. Muito Imagina, obrigado. eu que Muito agradeço muito obrigado. aí a oportunidade da gente conversar. Estou cada vez mais apaixonada pelo ozônio e eu tenho certeza que todo mundo que te ouve falar também fica apaixonado com ozônio, fica doido para botar em prática. Eu Ah, acho que sim. hoje em dia, na nossa área de dermatofuncional direcionada à cirurgia plástica, eu ainda não vi nenhum curso de ozônio mais Específico, direcionado né? para gente, Sim. específico, né? A gente vê muita coisa de celulite, não sei o que e tudo mais, mas direcionado para cirurgia plástica, Eu eu acho que a ainda gente não tem que vi. ter um olhar muito além disso, né? Essa questão aí da superficialidade, da estética, isso já Sim, a gente tem sim, que entender, né? A inflamação aí que está por trás de todos os nossos pacientes, a intoxicação hoje. A gente está intoxicado por tudo, por pensamento, pela poluição do ar, pela alimentação. Então, a gente tem que ter um olhar aí, né, para o nosso paciente diferenciado. verdade. E eu tenho certeza que esse curso vai ser
um curso que vai agregar todo mundo que trabalha com a cirurgia plástica, vai ser um curso diferenciado, que a gente vai aproveitar bem. E quero te agradecer mais uma vez muito pela live de hoje, de ontem que não deu certo, mas hoje deu certo. Ontem deu BO. O pessoal está perguntando quando vai ser o curso no Rio, quando vai ser o curso em São Paulo. A agenda de curso está na página da Cursos Dermato Funcional. Lógico que a gente vai seguir, né, toda a recomendação em relação ao Covid e em relação a Fernanda, porque a Fernanda está grávida. Mas nós vamos, o curso vai acontecer. Vamos para Fortaleza. Vamos rodar. Vamos. E foi muito bom, Fernanda. Muito obrigada. Quero falar Obrigada. mais e mais e mais com você. Mesmo. Amor, muito obrigado. Obrigada. Ótimo final de semana. A gente vai se falando. Eu vou, né, orientando o pessoal que quer fazer o curso. A princípio, a agenda está mantida, né? Eu já conversei com você isso. Então, a agenda está mantida. E aí, a gente vai vendo no decorrer aí dos dias se vai estar liberado da gente realizar o curso ou não. Isso aí. Tá combinado, Andressa. Obrigada. Brigadão. Beijo. Fica com Deus. Beijo para todo mundo. Ângela, todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Nana.